Bora lá, minha gente. Eu sei que eu tô devendo muito conteúdo para vocês. A gente tá recheado de conteúdo para dizer aqui, mas eu vou tentar ir por partes. Tá acontecendo muita coisa dentro da Premier League, muitas loucuras, chegada de treinador, saída de treinador, mas esse não é o foco desse vídeo, tá? Hoje eu vou tentar trazer, falando um pouquinho sobre seleção brasileira, os convocados da Premier League pela seleção brasileira, e os não convocados, que jogam na Premier League, que não foram para a seleção, para a Copa do Mundo de 2026. Desculpem o cabelo ridículo, eu tive que botar essa faixa porque meu cabelo estava muito feio. Eu lavei ele, só que eu não finalizei o cabelo. Então, por isso que ficou essa coisa ridícula aqui. Então, peço perdão. Basicamente, só nascendo de novo, né? Mas, enfim, bora lá pro vídeo. Então, basicamente, vou falar rapidamente de seleção brasileira aqui. Tentar trazer um foco mais nos jogadores que foram convocados da Premier League. E os que não foram convocados, tem um que eu achei muito injusto não estar na lista, que eu trocaria por um jogador de Premier League, inclusive. Eu entendo o ponto do Ancelotti também. Eu entendo. Então, basicamente, vamos começar. Eu vou começar pelos goleiros, né, que é o mais óbvio. Hoje, atualmente, o único goleiro que atua na Premier League brasileiro que foi convocado, que atua na Premier League, é o Alisson. Convocação 100% correta. O Alisson ainda é o melhor goleiro brasileiro em atividade. Ele é o que melhor entrega na seleção. Os outros goleiros não são seguros na seleção quanto o Alisson é, por incrível que pareça. E outra, os outros goleiros que entraram no lugar do Alisson nunca conseguiram fazer o que o Alisson faz pela seleção. E olha que as atuações do Alisson pela seleção nem são das melhores. Né? O Alisson tem muita atuação boa no Liverpool, mas na seleção brasileira a gente consegue contar nos dedos as boas atuações do Alisson. Então, assim, dos convocados, o Alisson é o melhor. E se a gente quiser fazer uma menção honrosa ao Ederson, que estava no Manchester City na temporada passada e está no Fenerbahçe, beleza. Eu não concordo com a convocação do Ederson. Eu acho que aí caberia o Hugo Souza ou até o Bento. O Bento eu acho que ficou bem para trás. Aquela falha dele no jogo do Al Nassr foi decisivo, né? Para a não convocação do Bento. Mas dos melhores que a gente tem, eu não acho injustíssimo o Ederson ter ido, mas também eu não levaria. Eu, Taylor, não levaria. Eu preferia levar o Hugo Souza do Corinthians ou o Bento do Al Nassr. Mas tudo bem, eu entendo. Agora, dos defensores da Premier League que foram convocados, a gente só tem o Gabriel Magalhães, que não tem discussão alguma. Não tem discussão alguma. Gabriel Magalhães é o melhor zagueiro brasileiro em atividade e é o melhor zagueiro brasileiro do mundo, né? E é o melhor zagueiro da Premier League. O Gabriel Magalhães é o melhor zagueiro da Premier League. Ele é o melhor defensor da Premier League. É o cara mais completo que tem. Ele é bom nas bolas aéreas, tanto defensivas quanto ofensivas, que isso vai fazer bastante diferença nessa Copa do Mundo, pode ter certeza disso. E, principalmente, ele é bom no chão. Ele sabe marcar grandes atacantes, né? Que tem uma estatura muito alta. Ele tem essa facilidade, então, assim, num jogo contra o Harry Kane, que, beleza, o Harry Kane sai mais da área, ele não fica tão preso, né, igual os outros centroavantes. Ele consegue acompanhar, eu diria que ele consegue acompanhar o Harry Kane. Um jogo como pode acontecer contra a Noruega, que se eu não me engano pode acontecer nas oitavas de final, ou nas 16 avos, não lembro agora ao certo. Ele vai ser o marcador do Haaland, provavelmente, igual ele faz nos jogos do Manchester City. Então, assim, é indiscutível essa convocação do Gabriel Magalhães. Indo para o meio de campo, a gente tem dois meio-campistas sendo convocados para a seleção brasileira da Premier League, que é o Bruno Guimarães do Newcastle e o Casemiro do Manchester United. Assim, sem discussão alguma, Bruno Guimarães, mais que merecido, está nessa convocação. Vem atuando muito bem na mão do Ancelotti dentro da seleção brasileira.
A gente sabe que a última ele não foi, né, para enfrentar a França e a Croácia por questão física, por causa da sua lesão. E, se eu não me engano, foi posterior, né? Posterior de coxa. A gente sabe da qualidade do Bruno Guimarães, provavelmente será o titular, o segundo volante titular da seleção brasileira na Copa do Mundo. Então, ele é perfeito no esquema do Ancelotti, ele é muito seguro, marca bem. Eu diria que o Bruno Guimarães marca bem, e o principal dele, ele sabe fazer transição de defesa e ataque, né? Eu acho que a transição de defesa do Bruno é muito boa. Casemiro nem se fala, é uma pena ele estar saindo do Manchester United. Eu acho que foi uma decisão muito errática, mas também é eu vendo daqui de fora, porque ele está lá dentro, ele sabe por que ele tomou essa decisão, ele sabe o porquê que ele deveria tomar essa decisão, mas na minha opinião, eu acho que ele não deveria sair do Manchester United nesse momento. Ele é uma peça fundamental no esquema do Michael Carrick, que vai sentir falta, porque o Casemiro, ele basicamente domina aquela parte ali do meio de campo, né, do meio de campo defensivo, e ofensivamente também ele ajuda na pressão, e eu acho que o Casemiro é incontestável também dentro da seleção, ele é o nosso jogador para limpar as burradas, e basicamente ele é incontestável. Outro jogador que também jogava na Premier League, que surpreendentemente o cara vai para a Copa, tipo, aos 90 do segundo tempo ele vai para a Copa, é o Fabinho. Né? O Fabinho, que eu acho que é a melhor versão, assim, mais parecida com o Casemiro, não são iguais, o Casemiro é um nível acima, mas a versão mais parecida do Casemiro é o Fabinho. E eu acho que o Fabinho também é um pouco até mais técnico do que o Casemiro, por incrível que pareça. Eu acho que o passe do Fabinho é melhor do que o do Casemiro, mas tirando isso, o Casemiro é um leão, né? É um touro, sei lá. Qual animal você quiser entregar pro Casemiro, um rinoceronte da vida. O cara é fisicamente muito forte. Indo pro ataque, o ataque é a posição mais concorrida da seleção brasileira desde sempre, e basicamente as convocações da Premier League na seleção brasileira seria do Igor Thiago, merecidíssimo vice-artilheiro da Premier League, fazendo a temporada da vida. E se a gente reclama uma coisa nessa seleção, é de panela. E se tem uma coisa que o Ancelotti não fez nessa seleção, é panela. Beleza, tem os jogadores ali que já tem vaga cativa, né? Como a gente pode reclamar, por exemplo, do Danilo, né, do Flamengo. A gente pode reclamar do Alexandro, também do Flamengo. A gente pode reclamar até do próprio Fabinho, estando aí na seleção. Mas é que nem eu expliquei, né, a questão do Fábio. Essa questão de ataque, a gente pode dizer que basicamente 100% hoje na seleção não tem tanta panela igual tinha antigamente com o Tite. Por exemplo, essa convocação foi a convocação que eu tive mais dúvidas no que o Ancelotti ia fazer. Óbvio, a gente tinha algumas ideias, né? Por exemplo, no ataque, eu imaginava que o Igor Thiago ia, eu imaginava que Vinícius, Rafinha, poderia ir, Matheus Cunha, que eu já vou falar dele, Luiz Henrique, são jogadores que a gente imaginava que estaria ali na seleção, mas a gente também poderia imaginar que outros jogadores entrassem nesse lugar, né? Como a questão do Pedro, do Flamengo, poderia roubar essa vaga do Igor Thiago, o próprio Igor Jesus, do Nottingham Forest, que fez uma temporada belíssima pelo Nottingham Forest, chegando à semifinal da Europa League, fazendo seus gols na Premier League. Então, é um cara que poderia roubar essa vaga, mas basicamente o Igor Thiago mereceu 100%. Se uma coisa que eu gosto muito na seleção é essa parada de momento, então assim, tem que levar um cara desse. O cara tá vivendo o melhor momento da carreira. Pode ser que na próxima temporada ele volte a ser um jogador comum, né? Mas na temporada iluminada, se a temporada iluminada dele é a temporada de Copa, ele tem que estar lá. Ele tem que estar lá. Então o próximo jogador aqui que a gente vai comentar é o Matheus Cunha.
merecidíssimo. Matheus Cunha faz uma linda temporada no Manchester United. Como eu queria esse jogador no Liverpool. Ele era o mais próximo do Firmino que a gente poderia ter dentro do Liverpool. Mas ele foi parar no rival. Então, não tem muito o que a gente possa fazer. O Matheus Cunha é muito completo. É um centroavante que, por incrível que pareça, tem características parecidas com o do Harry Kane. Não quer dizer que o Matheus Cunha faça as coisas como o Harry Kane. Calma, o Harry Kane é muito acima do Matheus Cunha, mas ele tem características parecidas com o Harry Kane. Então ele pode entregar coisas muito parecidas com o Harry Kane. Não quer dizer que vai entregar com a qualidade do Harry Kane, tá? Não me xinguem nos comentários. Mas acho muito legal essa convocação do Matheus Cunha, merecidíssima. Na última Copa ele ficou por isso aqui de ir para a Copa, né? E nessa convocação ele basicamente foi, é merecidíssimo essa ida do Matheus Cunha para a Copa. Ryan, sim, o garoto cria do Vasco, que há um ano atrás ele ainda jogava pela base do Vasco. Um ano atrás o Ryan ainda era jogador da base do Vasco, hoje ele está numa Copa do Mundo. Vou dizer mais, se o Ryan fizer uma boa Copa, o voucher dele vai subir. Ele é um jogador que é o jogador que eu compraria para substituir Mohamed Salah. Quer dizer que ele vai entregar 50 participações por ano igual o Salah entregava? Não, não quer dizer que ele vai entregar isso. Mas a questão é que as características são muito parecidas. Ele é um cara que consegue jogar na velocidade absurda, tanto por dentro quanto por fora, e a finalização do Ryan é quase impecável. Então, o Ryan, estando numa grande equipe, eu acho que ele vai ter como se potencializar na sua carreira, e eu acho que ele pode subir sim o nível. Quase que eu ia esquecendo, agora eu vou falar também um pouquinho do Gabriel Martinelli. Eu quase esqueci do Gabriel Martinelli. Mil desculpas, Gabriel Martinelli. Ele é um jogador de características mais de ponta mesmo, ele é um ponta agudo, que tem muita velocidade, mano. Então, assim, o Martinelli ele pode te entregar uma transição de defesa e ataque muito rápida. Eu acho que todo mundo imagina que o Martinelli é o reserva ideal do Vini hoje. Eu acho que o Martinelli só não entrega a finalização que o Vini tem. O Vinícius tem uma finalização um pouco mais refinada do que a do Martinelli, mas eu acho que o Ancelotti, tanto o Ancelotti quanto o Tite, viu o Martinelli como o reserva ideal do Vinícius Júnior. Então, eu imagino que o Martinelli tenha ido como reserva do Vini. E eu imagino que o Ancelotti também imagina isso sobre o Martinelli. Então, agora falado de todos os jogadores que já estão na convocação, agora eu vou falar um pouquinho dos 3 jogadores principais que ficaram de fora dessa convocação da seleção brasileira. Que seriam, os 3 são do Chelsea, né? Os 3 jogadores do Chelsea. O Estevão, que ficou de fora por questão da lesão dele, teve que passar por cirurgia, porque não estava conseguindo se recuperar a tempo. É uma pena para um garoto que é o artilheiro da era Ancelotti na seleção, mas ele não tem culpa, né? Infelizmente a temporada foi muito grande, o Maresca ainda tentou diminuir a quantidade de minutos do Estevão durante a temporada, mas ainda assim ele sofreu essa lesão, né? Porque ele basicamente veio de uma quase 2 temporadas seguidas, digamos assim. Porque se você for parar para pensar, no Palmeiras ele jogava de segunda a quarta, até o Mundial de Clubes ali. Ele descansou 2 semanas e já teve que se apresentar para o Chelsea, para ser o mais novo jogador do Chelsea. Então, assim, aí ele ia jogar a Copa agora e só ia parar mais 2 semanas para depois ter que voltar a jogar com o Chelsea. Então, é triste? Mas ele terá mais oportunidades. O Estevão ainda é um garoto novíssimo, é o futuro da seleção brasileira, ao lado de Ryan, de Hendrick. Então, assim, não pode se abalar por causa disso, né? E antes da gente falar do nome mais polêmico que ficou de fora dessa lista, eu irei falar do Andrei Santos, né, que perdeu a vaga para o Lucas Paquetá, por incrível que pareça.
Ele teve a vaga dele roubada pelo Lucas Paquetá, que vem fazendo um bom ano no Flamengo. Ele voltou muito bem, voltou fisicamente muito forte, né? O físico do Paquetá, mesmo com as polêmicas com o West Ham ali, né, na questão da investigação dele, ele se manteve fisicamente muito bem. O Paquetá voltou muito bem para o Flamengo, com boas atuações, e mereceu essa vaga. O Andrei caiu muito de nível dentro do Chelsea. Na seleção brasileira, o Andrei não entregava, mas eu não achei injusto, né? Eu acho que foi uma convocação correta. Eu realmente cortaria o Andrei. Não sei se seria para a vaga do Paquetá. Eu acho que era ali a maior disputa, né, entre Lucas Paquetá e Andrei. Mas eu realmente fiquei não fiquei tão surpreso, né? Realmente não fiquei tão surpreso com esse corte do Andrei. Eu acho que foi um corte bem correto, na minha opinião. E para fechar, o corte mais polêmico da lista, que eu discordo amplamente, mas eu entendo, é o corte de João Pedro. É o corte do João Pedro. O João Pedro perdeu a vaga para o Neymar, a verdade é essa, porque o Ancelotti estava em dúvida entre João Pedro e Neymar, mas eu vou a um ponto aqui, vou colocar um ponto, que eu levaria o Neymar e levaria o João Pedro. Aí você fala, em que vaga você ia colocar? Na vaga do Endrick? Na vaga do Igor Thiago? Na vaga do Ryan? Na vaga de quem? Eu colocaria na vaga de Gabriel Martinelli. Sim. Eu entendo quem acha que o Martinelli mereceu ser convocado, mas eu acho que o Martinelli já teve temporadas melhores. Né? É que nem eu expliquei. Provavelmente o Ancelotti viu o Martinelli como um reserva imediato do Vinícius Júnior. Mas eu consigo ver de outra maneira. Por quê? Porque ele levou um Endrick e um Ryan, que são dois caras que fazem a ponta direita. Então, ou seja, provavelmente o titular daquela ponta direita ou vai ser o Luiz Henrique ou vai ser o Rafinha. Mas eu consigo ver o Rafinha jogando na esquerda. Por exemplo, começa com o Vinícius e o Rafinha ali, e basicamente no meio da partida quer tirar um, bota o Ryan ou o Luiz Henrique ou o Endrick para ali jogar na direita e joga o Rafinha para lá. Porque o Rafinha é uma aptidão física absurda. O Rafinha corre o campo inteiro, de ponta a ponta. Os 90 minutos, se precisar, ele corre 120. O Rafinha é absurdo fisicamente. Então, assim, eu tiraria o Gabriel Martinelli para levar o João Pedro. Aí você fala, mas vai ficar 3 centroavantes. Não vai. Porque, beleza, o Matheus Cunha pega de centroavante, mas o Matheus Cunha está indo para jogar de 10. Eu vejo que o Matheus Cunha está indo para jogar de 10. Aquele famoso falso 9, que é o que o Harry Kane faz, que era o que o Firmino fazia, né, no Liverpool. Então, eu estou vendo o Matheus Cunha para ir jogar de 10. E quem é que o Matheus Cunha vai disputar a vaga? Com o Neymar. Aí você fala, então o João Pedro iria disputar a vaga com esses caras? Não, porque o João Pedro, a vaga dele era de disputa com o Igor Thiago. Então, assim, ia ficar os dois ali na disputa entre a vaga de centroavante dos 9 da equipe, né? E o Matheus Cunha e o Neymar disputando para ser o 10. Sabe? Então, eu acho que a não convocação do João Pedro foi errática para mim. Eu convocaria o João Pedro no lugar de Gabriel Martinelli. Porque o Gabriel Martinelli na seleção, ele não joga tão bem. As atuações do Gabriel Martinelli são muito abaixo na seleção. A gente reclama muito do Vinícius, a gente reclama muito do Rafinha, porque são protagonistas dos dois top 3, top 5 maiores clubes do mundo. Então, é justo a gente reclamar das atuações dele na seleção brasileira, dos dois. Mas o Gabriel Martinelli sofre o que o Rodrigo sofre. Sabe o que o Rodrigo sofre dentro do Real Madrid? É o Gabriel Martinelli dentro da seleção brasileira. Ele não fede nem cheira. Então, é um jogador, para mim, que não deveria ir para mais uma Copa do Mundo. Eu, Taylor, não levaria Gabriel Martinelli. Eu levaria o João Pedro nesse lugar.
e usaria o Rafinha no lugar do Vinícius ali durante o jogo, porque a aptidão física dos dois é absurda. E são 7 jogos, gente. 8, né, agora, para ser mais exato. São 8 jogos que valem a vida. Esses caras não vão dar brecha. Não vão dar brecha. Então eu acho que seria muito mais justo a gente ter um João Pedro ali, que, por incrível que pareça, o João Pedro também sabe jogar na ponta. Óbvio que o foco dele não é tão velocidade, o foco dele é mais drible curto, né? Mais finalização, mas por incrível que pareça, ele sabe. Né? O João Pedro não é só um cara que fica ali na boca da área, né? Ele sabe jogar em velocidade. Como a maioria desses jogadores que estão ali. A maioria sabe jogar em velocidade do ataque. O ataque do Brasil é muito veloz. É muito veloz e o Ancelotti vai ter uma dor de cabeça absurda para montar esse ataque. Então, basicamente é isso. Falando um pouquinho de seleção brasileira aqui para vocês. As convocações da Premier League para a seleção brasileira. De antemão, eu achei a convocação muito boa. Tá? Eu achei ela muito boa. Tem pontos para arrumar? Tem, mas toda convocação tem. Por exemplo, a maior surpresa para mim foi a convocação do Everton. Foi um bagulho muito absurdo. Eu realmente não esperava essa convocação do Everton. Foi surpreendente demais. Mas é isso. São escolhas. O Hugo e o Bento conseguiu afastar o Ancelotti nessas 2 semanas. O Hugo tomou um apavoro ontem do Botafogo, né? Tomou o hat-trick do Arthur Cabral, o Bento falhando nas partidas do Al Nassr. Então, o Everton fez um bom jogo contra o Fluminense e foi basicamente o que fez ser convocado. Mas é isso, né? O nosso foco aqui não é futebol brasileiro, em sim Premier League. No mais, voltamos, porque tem muita coisa para falar de Premier League. Temos que falar de despedidas. Despedida de Mohamed Salah, despedida de Pep Guardiola. Isso me pegou de surpresa hoje. Pep Guardiola sairá do Manchester City depois de 10 anos. Loucura. Então é isso, muito obrigado vocês que acompanham o canal da Copa Brasil. Espero vocês no próximo vídeo e é isso. Adeus.